E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de teologia pastoral. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você já nos conhece, já participa aqui das videoaulas, é uma alegria tê-lo ou tê-la novamente conosco aqui. Olha só, pessoal, hoje nós vamos tratar a respeito das práticas pastorais. Se você está pegando esta primeira videoaula de teologia pastoral, eu vou recomendar que você entre aí no canal, porque já temos 3 aulas desta disciplina teológica e você deve aí maratoná-las, assistir a 1, a 2 e a 3 para absorver esse conteúdo que está sensacional. Hoje nós falaremos a respeito das práticas pastorais, que é a unidade 4 do nosso material didático do curso teológico. Eu quero aproveitar, mandar um abraço especial para você, querido aluno, aqui do nosso Núcleo de Teologia 298, do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E se você quiser estudar teologia conosco, deixe aí o seu interesse nos comentários, deixe o seu contato, e-mail ou WhatsApp e nós entraremos em contato com você, pois é possível estudar de forma online, à distância. Nós enviamos o material, o livro teológico para você, aí no conforto da sua residência, e você estuda conosco a palavra de Deus. Pois bem, vamos lá para esta matéria maravilhosa que é teologia pastoral, nesta feita, as práticas pastorais. Nós já tratamos aqui de várias funções e atribuições que o líder de uma igreja local precisa desempenhar. Já falamos bastante sobre o seu chamado, a sua vocação, a capacitação divina e também a capacitação humana. E hoje nós falaremos sobre algumas atividades que o pastor precisa desempenhar com excelência no meio do povo de Deus. E no primeiro capítulo desta unidade 4, nós vamos pensar um pouco sobre a figura do pastor e o culto. A figura do pastor e o momento ou o ato de cultuar, de prestar cultos a Deus. Olha só, queridos, quando nós falamos sobre culto, todas as religiões possuem, de alguma forma ou de outra, o seu ato de culto. Independente se são religiões monoteístas, adoram um único Deus, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, ou religiões politeístas, adoram vários deuses, como o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo. Independente do tipo e da ramificação religiosa, todo aquele que possui uma crença, ele presta adoração, ele entrega ou deveria entregar o culto. E nós observamos que a ideia de culto, ela tem sido muito alterada e deturpada ao longo do tempo. Os dicionários, eles vão definir culto como, abre aspas, uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino, a maneira através da qual uma divindade, um Deus, deve ser adorado. Fecha aspas. Então é desta forma que os dicionários definem culto, que já é uma definição bem legal. As palavras bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento para culto, vão transmitir ideias como prestar homenagem, prestar reverência, prestar um serviço. Então a ideia de culto está relacionada a venerar, a homenagear, a honrar
e também a servir a Deus. Agora perceba que, infelizmente, muitos fiéis, muitos cristãos relacionam o culto ao Senhor Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, apenas ao momento em que nós nos reunimos com os irmãos para prestar um culto a Deus. E isso não está errado, porém, a ideia de culto na Bíblia, ela envolve todos os aspectos da vida do ser humano. Não só as 2 horas, a 1 hora, a 1h30, que nós passamos reunidos com os nossos familiares e amigos em um ambiente, em uma igreja local. A ideia de culto a Deus na Bíblia, ela está ligada e ela está direcionada para toda a vida do fiel. Isso fica muito claro no que Jesus disse lá em João 4, 23 e 24, naquele diálogo com a samaritana. Jesus disse: olha, a hora vem e é essa, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Você já parou para pensar sobre esse texto? O que é adorar em espírito, gente? É adorar não estando e não vivendo na carne. Porque o falso cristão que vive agradando a sua carne, que vive apenas para si próprio, deixando de lado a vontade de Deus e fazendo a sua vontade, ele não vive em espírito, ele vive na carne. E o ato de louvar a Deus, de glorificar a Deus, não será recebido porque ele não está adorando ou ele não é um adorador em espírito. Consequentemente, não sendo um adorador em espírito, não vivendo debaixo da direção do Espírito Santo uma vida espiritual, ele viverá em uma mentira e não na sagrada verdade, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Logo, o falso adorador não vive em espírito e nem em verdade. O verdadeiro adorador, ele está com a sua vida dominada pelo Espírito Santo. Então ele está naquela luta diária contra a carne, logo ele vive em espírito e vive em verdade. E isto caracteriza os verdadeiros adoradores. E estes, o Pai, os procura. Não procura só no ato do domingo à noite. Não procura só nas 2 horas do estudo bíblico, do domingo com a participação deste ou daquele grupo. Não. O Pai procura diariamente por aqueles que estão vivendo e, consequentemente, a sua vida é uma adoração a Deus em espírito e em verdade. Agora, veja só, o culto ele envolve, segundo alguns estudiosos, e aí o livro cita aqui para nós John MacArthur, que o culto ele possui 3 dimensões. A primeira é a dimensão externa, que tem a ver com o quê? O comportamento do cristão para com o próximo. Se eu não sirvo ao próximo, se eu não me coloco no lugar de outra pessoa, eu não estou fazendo o que a Bíblia me orienta a fazer. Logo, será que Deus vai receber o meu culto? A segunda dimensão é a dimensão interior, que diz respeito ao comportamento individual, pessoal de cada crente. Gente, quando nós tratamos bem o nosso próximo, quando nós cuidamos da nossa vida, de nós mesmos, quando nós buscamos a Deus, nos fortalecemos espiritualmente,
Quando nós estamos bem, quando nós estamos procurando melhorar para viver melhor diante da presença de Deus, Deus está sendo glorificado, honrado e adorado nestas ocasiões da nossa vida. Consequentemente, a nossa vida está sendo um culto a Deus. A terceira dimensão que John MacArthur coloca é a dimensão superior, que aí sim diz respeito ao relacionamento direto do crente com Deus. O momento que você ora, que você louva, que você lê a palavra, que você estuda. Então, tudo aquilo que envolve a vida do cristão precisa levá-lo a fazer tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, a nossa vida se torna culto a Deus. Isso é extraordinário. E aí, se nós vivemos de uma forma que agrada a Deus, quando nós nos reunirmos em uma igreja local para adorar a Deus, entre os irmãos, em família, a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus vai acontecer no nosso meio. Agora perceba, nós temos elementos de culto que são distintos. E aqui nós não queremos falar de liturgia. Olha, aquela igreja começa a ler a palavra, depois ora. Aquela igreja, o pessoal ora, depois lê a palavra. Olha, ali canta-se 3 louvores e vai para a pregação. Olha, ali canta-se 2 louvores, faz uma leitura e vai para a pregação. Isto a Bíblia não estabelece. Isso é liturgia, é o costume de culto de cada povo, de cada denominação, de cada país. Agora, o que a Bíblia estabelece, a palavra de Deus coloca em vários textos bíblicos, vários, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que o serviço de culto a Deus, ele precisa ter oração, ele precisa ter louvor a Deus, não é louvor para o homem, não é louvor que fala de mim, que fala do outro, é louvor a Deus, glorificação a Deus. Também deve haver leitura da palavra no culto. A palavra de Deus deve ser aberta e lida. Deve ser explanada, pregada. Também deve haver nos cultos ofertas, contribuições, porque faz parte do culto a Deus a entrega de uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos entregado. E por fim, também é importante que haja no culto a liberdade das pessoas para que o Espírito Santo de Deus fale, opere e se manifeste. Nós vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A forma de culto como nós temos hoje, ela é oriunda das sinagogas judaicas. E era isso que acontecia. A leitura da palavra, o louvor a Deus, as orações, a pregação. Então, queridos, nós temos o modelo dos cultos que agradam a Deus na palavra de Deus. Ah, irmão, cada um cultua do seu jeito. Isso não é bíblico. Cada um presta culto a Deus da forma que acha melhor. Isso não é bíblico. Nós temos estes pontos principais de culto, sem os quais um culto não existiria. Agora, também existem tipos de culto. Por exemplo, cultos de ensino, também chamados cultos de doutrina, são cultos em que o foco principal é a edificação, crescimento e correção dos crentes através do ensino e da pregação da palavra de Deus. Logo, é um culto em que há um período maior para a exposição bíblica, a fim de que os crentes cresçam, amadureçam e aprendam. Nós temos também cultos em ação de graças. São cultos de agradecimento. Um grupo, uma igreja, uma família está agradecida a Deus pelo ano que passou, pelas bênçãos recebidas. E aí se faz um culto de agradecimento. O culto da ceia, que deve ser
completamente voltado para a morte e ressurreição de Cristo, os louvores, as orações, a pregação, a ministração da ceia, tudo deve remeter a Cristo. Cultos evangelísticos, onde o foco são louvores, orações e pregação voltadas para semear a palavra de Deus no coração daqueles que ainda não conhecem Jesus. Cultos e conferências missionárias, onde o foco é conscientizar e incentivar os crentes a ganhar almas para Jesus. Nós temos também o famoso culto no lar, que algumas ramificações religiosas chamam de células. É um culto nas casas, onde a pessoa, o líder, convida ali pessoas, o dono da casa convida os vizinhos, e o foco também é alcançar não crentes, também a edificação dos irmãos. Existe também o culto doméstico, que é quando a própria família se reúne ali, pai, mãe, filhos, para leitura da palavra, oração e louvor a Deus. Então são tipos de culto que existem e nós precisamos compreender, e principalmente aquele que ocupa a função ministério pastoral precisa conhecê-los. Agora, nós devemos pensar também, e aqui eu vou para o capítulo 2 do nosso material, que o pastor ele tem a missão de se preocupar com a evangelização. Olha só, também é missão pastoral preocupar-se com as ações de evangelismo ou a evangelização, que é uma necessidade da igreja do Senhor Jesus. A evangelização, o ide do Senhor Jesus para a sua igreja, não é uma opção, é uma obrigação nossa como igreja. É claro que muitas pessoas não têm e não terão um chamado específico para a obra missionária, no sentido de mudar de cidade, de estado, de país, de cultura. Mas nós somos chamados a ser missionários onde quer que nós estivermos, dar um bom testemunho, falar do amor de Jesus para as pessoas. E aí, queridos, no que diz respeito ao ministério pastoral, dificilmente uma igreja terá uma visão de evangelização aberta e pronta se o pastor não tiver. Quer ver um exemplo? Vamos arrecadar uma contribuição para aquela família missionária necessitada. Se o líder não for o primeiro a se dispor, ainda que ele tenha poucas condições e vá contribuir com pouco, ele precisa ser o primeiro a se prontificar, a estar disposto, a engajar-se, a participar. Por quê? Uma igreja será impactante no que diz respeito a missões se o líder for assim também. Se o pastor envolver-se com missões, a igreja também se envolverá. É a mesma situação de trabalhos evangelísticos. Pare para pensar se as pessoas vão participar e se prontificar a ajudar em trabalhos evangelísticos se o líder não mostrar interesse. As pessoas não irão, não participarão, não vão engajar, não vão se prontificar. É por isso que também é missão pastoral trabalhar e se dedicar no que diz respeito às missões, à evangelização, à pregação do evangelho fora das quatro paredes. Perceba que aqui nós não estamos falando da missão pastoral de pregar ou de testemunhar a palavra dentro da igreja, e sim fora. Então, se você, querido companheiro, é alguém que está aí acompanhando essa videoaula
e você tem essa função pastoral, absorva isso, coloque isso em prática e você verá uma transformação gigantesca no que diz respeito ao envolvimento da igreja que Deus lhe confiou no que diz respeito às missões, se você tiver um coração e ações missionárias. E aí nós também podemos falar dos diversos tipos de evangelização. Irmãos, hoje nós temos inúmeras formas de pregar o evangelho. É claro que nós devemos pregar na igreja, é claro que nós devemos dar um bom testemunho, mas hoje as igrejas pregam nas redes sociais, no rádio, na TV, através de outdoor, através de folhetos, através de cultos ao ar livre, através de, olha, vai ter um evento beneficente e o pastor da igreja foi chamado para falar. É uma ação. Olha, vai ter um trabalho de final de ano, a orquestra da igreja, uma banda da igreja vai estar lá tocando, louvando a Deus. É uma ação evangelística também. Trabalhos em casas de recuperação, asilos, casas de idosos, trabalhos em orfanatos, em hospitais. São frentes que a igreja deve visualizar e abraçar para pregar Jesus para as pessoas e ganhar almas. Veja que coisa maravilhosa, a nossa missão não é converter as pessoas, a nossa missão não é arrastar ninguém. A nossa missão, conforme Mateus 13, é a parábola do semeador, a nossa missão é semear. Nós pegamos a boa semente, que é poderosa, que é a palavra de Deus, e semeamos. Quem dará o crescimento e trará os frutos é o Espírito Santo. Amém? E aí eu avanço com vocês, não é o intuito dessa videoaula torná-la comprida ou longa, muito pelo contrário. Eu quero falar agora sobre o pastor e as cerimônias da igreja. O primeiro tipo de cerimônia que acontece desde o tempo de Jesus é a apresentação de crianças. O pastor, o líder, ele deve saber, ele deve ter conhecimento e manejo para realizar uma apresentação infantil. O cuidado ali de tomar a criança nos braços. Ele deve saber de antemão quem são os pais da criança, o nome do pai, o nome da mãe. Se não der para lembrar de cabeça, anota, faz um rascunho. Onde nasceu, que dia nasceu a criança. São cuidados extremamente necessários na apresentação das crianças. Ah, irmão Micael, no momento da apresentação o pastor vai pregar. Não! Ele vai abrir o texto bíblico, vai fazer ali 2 minutinhos de agradecimento a Deus por aquele recém-nascido e vai falar da responsabilidade dos pais. Vai orar pela criança, pelo bebê. Algumas igrejas fazem isso, é maravilhoso. Um certificado de apresentação para os pais. Tira ali uma foto, uma recordação. Pronto. Nunca, exceto raras exceções, no final de culto, não. No meio do culto, no decorrer do culto, é extremamente importante que seja feito no decorrer do culto a apresentação das crianças. Por quê? Nos finais de cultos, irmãos, independente da liturgia, é interessante que as pessoas retornem para suas casas pensando na palavra de Deus que foi pregada. Então, avisos, cerimônias, essas coisas, o ideal é que sejam feitas no transcorrer do culto. Depois nós temos aqui também
O livro chama de cerimônia, mas também pode ser um tipo de culto diferente, que são os congressos, festividades, momentos de confraternização, melhor. E nesses tipos de eventos, deve-se haver uma organização com a pauta do culto, saber de pessoas de outra cidade, igrejas co-irmãs que estão ali participando. As apresentações devem ser devidamente bem feitas. Deve-se haver um tempo primordial ali, um tempo caprichado para a pregação da palavra, para o convite final das pessoas que desejam vir até Jesus, para orar pelas pessoas. Então é extremamente importante que aquele que ocupa a função pastoral tenha conhecimento disso. Depois, outro tipo de cerimônia que os pastores fazem muito é casamento. Cerimônia religiosa. Aí, chamado de casamento. Olha só, é extremamente importante que o pastor compreenda que ele vai ali ministrar uma bênção de Deus sobre o casal e a família. Agora, queridos, ele não deve ser prolixo, longo, cansativo na pregação. Há pastores, ministros, que querem pregar por horas em casamentos. Isso não é ético. 30 minutos, de 20 a 30 minutos, é um tempo excelente para falar ali do que é o casamento, da responsabilidade do noivo, da noiva, da família. Outra coisa, isso aqui é opcional, mas na minha humilde opinião, não pode ser deixado de lado. Você, pastor, só aceite ministrar uma cerimônia religiosa ali do homem e da mulher, do casal, se eles aceitarem passar por um aconselhamento ou um curso de proclamas antes. Algumas igrejas, graças a Deus, já fazem o curso de proclamas. O casalzinho ali está querendo casar, procura os líderes. Vamos marcar o dia do curso de casamento para vocês. Agora, se você vai ministrar um casamento, uma cerimônia religiosa para pessoas que não são da igreja, não aceite fazê-lo se o casal não aceitar uma orientação antes. E aí você vai até a casa deles ou eles vão até a sua casa e você vai fazer um estudo bíblico sobre casamento. Por quê? Às vezes o pastor vai lá no sábado e ministra uma bênção sobre o casal. Na segunda ou na terça-feira o casal larga. Separa. Oxe, gente. Pessoal, não quero mais, eu vou procurar o cartório e vou divorciar. E aí você, há poucos dias atrás, estava lá, orando, ministrando, falando naquele casamento. Então, se o casal é da igreja, as igrejas já costumam ter esse curso de proclamas ou de aconselhamento para casais. Se não tiver, faça você. Passe o estudo para os membros. Se você vai ministrar o casamento, foi convidado para ministrar um casamento religioso para uma possível família não cristã, marque antecipadamente o estudo bíblico sobre casamento. Outro ponto, o pastor deve estar por dentro da programação ali do casamento. Às vezes o pastor não sabe o nome inteiro dos noivos. E aí é importante que se tenha anotado se alguém vai fazer uma homenagem, se alguém vai cantar, prestar uma homenagem à noiva, ao noivo, é importante. O pastor deve chegar antecipadamente, estar por dentro da programação. Depois nós temos os batismos. Olha só, pessoas novas na fé, pessoas que entraram para as igrejas,
eles devem passar pelo processo do discipulado, que é o estudo bíblico para os novos convertidos. E só depois eles serem batizados. Agora, se você vai realizar o ato de batizar alguém, é importante que se faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou lá em Mateus 28, e é importante que se tenha o cuidado com os idosos, com pessoas que têm problemas na coluna, pessoas com algum tipo de dificuldade física devem ser auxiliadas por outras pessoas. Então, são pontos aí, detalhes, que o pastor precisa conhecer e estar preparado. Eventos cívicos, pessoal. Por vezes, os líderes são convidados por prefeitos, vereadores e empresários da cidade para participar de eventos. E aí, é uma oportunidade da igreja alcançar essas pessoas, de pregar Jesus para essas pessoas. Agora, o ministro precisa ser ético, ele precisa chegar cedo, ele precisa estar bem vestido. Perceba, eu não disse que ele precisa estar chique, com roupas de marca, nada disso. Ele precisa estar bem vestido, com o cabelo arrumado. Se é um tipo de ramificação evangélica que os pastores utilizam a barba bem feita, bem aparada. Então, de forma apresentável. Por quê? Porque ali o pastor está sendo, nesse evento, um representante das igrejas, um representante de Deus, um representante do corpo de Cristo. Deve dirigir-se às autoridades com respeito, chamando-as da forma correta, dirigindo-se a elas com os pronomes devidos. Ah, irmão Micael, mas eu não tenho noção disso. Você pode pesquisar. Como deve ser chamado o prefeito da cidade? Como devo me dirigir às pessoas mais experientes, de idade mais avançada? Tudo isso é importante. Outra coisa, se o pastor for o orador, se ele vai dar uma palavra, se ele vai falar, ter uma oportunidade nesse tipo de evento, ele deve ser direto, ele deve portar-se de forma ali legal, naquela atitude formal que nós costumamos dizer. Não é momento para piadinhas, para brincadeiras, não. Ele deve ser centrado, falar ali conforme a sua oportunidade que teve. Se pediu para ele fazer uma oração, faça uma oração. Se pediu para fazer leitura de um texto bíblico, faça a leitura de um texto bíblico, respeitando a ética daquele trabalho, daquele evento, daquele lugar. Nunca ferindo as religiões alheias, o tipo de fé das outras pessoas. Não é o momento para rebater falsos ensinos religiosos. E aí nós podemos falar também de aniversários e velórios. Aniversários. Geralmente o pastor é convidado para fazer uma oração, às vezes para ficar ali, comer, beber, participar. E o pastor deve mostrar-se uma figura simpática. Tratar todos bem, com carinho, com respeito. Em velórios, ter ali uma atitude de introspecção, levar conforto, alento para a família, conforto para as pessoas que ficaram. Quantas vezes, irmãos, nós não vemos? O camarada vai no aniversário, ou vai num velório, ele quer ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele quer pregar sobre... hoje eu vou falar aqui sobre a doutrina da queda. Não é a ocasião, não é o momento. O camarada vai para um casamento e todo mundo começa a glorificar Deus, dar glória a Deus, aleluia, e o casamento vira um evento de renovo espiritual. Não é o momento, não é o momento.
Então o pastor, ele deve ter esse entendimento. A Bíblia diz que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. E aí eu quero concluir essa aula. Aqui o capítulo 4 dessa unidade coloca para nós o pastor e o relacionamento com os obreiros ou com os seus liderados. E o pastor precisa ser extremamente habilidoso na arte da liderança e na arte da delegação. O que é delegar? É conceder funções para outros. Quantas vezes nós não falamos? Ninguém faz nada sozinho. Olha, o pastor não faz nada sozinho. Isso, muitas vezes, funciona no discurso, mas na prática não é colocado ali em vias de fato. Infelizmente. Nós sabemos que liderança, conforme a Bíblia, e isso é tão verdade que agora as empresas, os coaches empresariais, os treinadores, os psicólogos, eles estão aplicando o modelo de liderança de Jesus nos outros segmentos da sociedade. Vocês já perceberam isso? Antigamente o líder era aquele que falava e as pessoas executavam, ele conferia e as pessoas concordavam. O que hoje é chamado de chefe, hoje é chamado de autoritarismo. Qual que é a liderança de Jesus, o modelo bíblico? O líder está ali para servir a todos. O líder precisa ser o primeiro a colocar a mão na massa. O líder precisa ser o primeiro a dar o exemplo. O líder precisa ser o primeiro a executar as tarefas. É o tipo de liderança mais pelo exemplo do que pela fala. É mais por aquilo que faz do que pelo discurso. E esse é o tipo de liderança estabelecida nas Escrituras. A liderança em amor, o modelo de Jesus, é este tipo de liderança, que traz respeito e credibilidade do povo que você está liderando. E quando o pastor entende isso, ele passa a ser respeitado, querido, amado pelos seus liderados. E aí, no que diz respeito aos obreiros, é dever e é função do líder, do pastor, reconhecer as virtudes, as qualidades e as dificuldades dos seus liderados. Por exemplo, se você é um líder, um pastor, e você sabe que aquele irmão ali, o fulano, extremamente disposto, extremamente pronto, ele é aquela pessoa que o brasileiro chama de pau para toda obra, topa tudo, está à disposição, precisa carregar, precisa levar isso, aquilo, mas aquele irmão é extremamente vergonhoso. Ele é extremamente acanhado, introspectivo, na dele. Não é de conversar muito e fazer muita amizade. Você vai colocá-lo como um obreiro na porta para recepcionar as pessoas? Vai dar certo? É claro que não. Claro que não. Agora, tem aquela pessoa extremamente simpática, sorridente, olha, fala com todo mundo, que as pessoas amam ela só de falar oi e dar um abraço naquela pessoa, só de cumprimentar, todo mundo já gosta dela. Essa pessoa, para ficar ali na porta, para pegar o nome, para desejar bem-vindo, é a capacidade de reconhecer as limitações e as atribuições de cada um. E o pastor precisa compreender isso. Existem muitas virtudes que às vezes o líder não tem, que outros têm. E isso é humildade, reconhecer. Olha, eu não sou bom nisso, mas o ciclano é bom nisso. Então eu vou pedir que ele execute essa função. Olha, aquela irmã, ela faz com excelência esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Eu vou recrutá-la, porque eu sei que eu ou aquele não faria tão bem o que ela vai fazer. Então isso é a capacidade da liderança bíblica, de reconhecer as qualidades, as virtudes
que o outro possui. E muitos líderes acham, ou falsos líderes acham, que quando delega funções e reconhece as virtudes dos seus liderados, ele está perdendo espaço. Muito pelo contrário, queridos. Quando o líder reconhece as qualidades do seu liderado e coloca-o, é claro que sempre supervisionando, pedindo feedback, pedindo retorno, pedindo ali a prestação de contas do liderado, o líder sempre está ali de olho, acompanhando, supervisionando, mas quando o líder faz isso, a obra cresce. Aquela função que ele entregou àquele liderado que tem a chamada e tem a capacidade para aquilo, não vai regredir, vai progredir, vai melhorar, vai crescer. E o nome do Senhor será glorificado. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de número 4 do livro de Teologia Pastoral. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, eu agradeço a sua atenção. Lembra aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário e ficar ligadinho, porque na próxima semana tem mais videoaula de teologia para vocês. Se você pegou essa como a primeira videoaula aqui, fique à vontade para maratonar e compartilhar com mais alguém aí os vídeos do canal. Valeu, Deus abençoe você. Tchau, tchau.